Quais são os tipos de pós-graduação? Ainda vale a pena fazer pós-graduação? E como funciona a fazer parte do seu doutorado fora do país? Hoje a gente vai conversar com uma convidada muito especial, a Mariane, que já fez alguns tipos de pós-graduação que a gente vai conversar aqui hoje. E aí você vai poder tirar suas dúvidas, ver o que você tem curiosidade de saber. Então, não perca hoje a nossa conversa. Eu fico muito feliz, seja muito bem-vindo. Eu sou a Natália, sou a host desse podcast. Você que está assistindo a gente aqui pelo Instagram, neste momento, você tem a oportunidade de fazer perguntas e participar da live agora. Mas você também que está assistindo depois, aqui pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, você também pode fazer suas perguntas e deixar aqui nos comentários que a gente atende você. Então, seja muito bem-vindo. Esse podcast é voltado para pós-graduandos e pessoas que querem entrar na pós-graduação. O objetivo é tirar as suas dúvidas, te direcionar, te orientar e te colocar em contato com pessoas que vão poder te orientar nesse processo. A Mariane já está por aqui. Vou chamar ela para participar. Seja muito bem-vindo, gente. Eu tô gripada, eu acho que tá uma coisa meio geral. Tem 11 meses. Não parei de tossir também, tadinha. Que dó. Esses tempos do ano não são nada fáceis. Ah, Oi. Mari. O Israel já mandou a pergunta aqui. Oi, Mari. Olá, Como você tá? tudo bem? Boa noite. Como é que Boa você tá? noite. Muito bom ver você novamente. Sim, faz tanto tempo, saudades. Mari, fala pra gente de onde você tá falando. Nesse momento, eu tô em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, a uns 40 minutos de Piracicaba. Ah, então todo dia você vai pra lá, Mari? São 40 minutos até lá, a Exalc? Sim, antes de ir para o intercâmbio, eu ia de carro, então dava, em torno de uns 40 minutos. Agora que eu voltei, agora eu tô indo de ônibus. Indo e voltando de ônibus, aí dá um pouquinho mais. Ah, eu sei como é. Também quando eu voltei do intercâmbio, eu fiquei sem o carro, aí eu tinha que ir a pé. Era jornada. Mas a gente vai, né, aprimorando, vai desenvolvendo outras habilidades. No meu caso, eu precisava fazer exercícios, então, né? Mari, aí tá quente também, seco, que nem tá aqui. Tá um pouco seco, mas aqui tá um pouco friozinho. Eu acho que deve estar uns É. 20, 22 graus. Ai, Sim. que bom. Tava falando aqui que eu tô gripada, minha filha tá gripada, todo mundo gripado. Falei, gente, então Sim. Não, desculpa mas se eu eu vou também ter tá que mais ou tossir menos às vezes, assim. beber água, mas vai dar tudo certo. Mari, Sim. deixa eu já falar aqui, ó, já foi a primeira vez, gente, foi muito rápido aqui o Israel já mandou uma pergunta antes da convidada entrar, veja só. Ele falou assim, E qual é a melhor pós no curso de administração? Ó, interessante essa daí. Você quer começar respondendo já uma pergunta dele, Mari? Como ele pode avaliar qual que é a melhor para o curso dele? pode ser. Eu acho que inicialmente ele tem que analisar em qual área da administração ele tem um foco maior, um interesse maior. Então, a administração é um curso bastante amplo. Então, tem gestão de pessoas, gestão de projetos, contabilidade, matemática financeira, um milhão de possibilidades. Então, eu acho que pela administração ser voltada para os negócios, talvez um MBA seja melhor, não sei. Porque não tenho muita experiência com a parte de estrito sensus nessa área, né? O meu MBA foi em gestão de negócios, então eu posso falar sobre isso. Então, talvez um MBA seja o mais indicado. Mas aí vai depender muito do interesse dele, se ele quer ir realmente para a parte de empresa ou se ele quer ficar na parte de pesquisa, né? Aí depende muito. Muito bem. Então, Israel, se você quiser complementar a sua pergunta, falando um pouco mais dos seus interesses, aí a gente vai discutindo aqui.
Mas já, desde já, obrigada pela sua pergunta. Mari, vamos então lá do início, enquanto o Israel responde para a gente. Conta um pouco da sua jornada acadêmica, por que que você decidiu seguir essa área, conta para o pessoal a sua jornada. Tá? Eu me formei em 2013 em gestão empresarial pela Faculdade de Tecnologia de Americana. E depois eu fui fazer ciências E é biológicas na um Universidade de São Paulo. curso de graduação mesmo, Mari? É um tecnólogo. Eles consideram um curso de graduação, só que é Sim. um tempo reduzido. São 3 anos só. É porque às vezes Aí, tem gente que confunde isso, né, Mari? Com os tecnólogos com os cursos técnicos. Técnico não é considerado graduação, mas os tecnólogos são, né? É só uma outra modalidade, né? Até os sobre isso, Mari, tecnólogos uma são curiosidade. Qual que é a diferença dos tecnólogos para os demais? eu falo com relação à É a graduação. graduação. O que que tem de Tá. mais diferente? O tecnólogo, ele é mais voltado mesmo para a parte de empresa. Então, quando eu fiz, naquela época tinha gestão empresarial, tinha a parte de tecnologia da informação, logística, então é uma parte mais operacional, digamos assim. Entendi. E E aí, por que que você foi para essa área também? porque eu não queria parar de estudar. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu não consegui passar no vestibular para ciências biológicas de primeira. E aí, como eu tinha passado nesse outro curso que era próximo, era mais próximo de casa e tal, e era uma área assim bastante ampla, eu poderia depois, se eu quisesse, trabalhar em diferentes áreas. Então, eu optei por fazer gestão empresarial, que foi e era um dos que me chamava mais atenção também ali da faculdade que tinha próximo de casa. Então, foi isso. Tudo bem. E aí, depois o que aconteceu? Aí depois, quando eu estava terminando o curso de gestão empresarial, eu falei, ah, vou tentar de novo. Aí eu prestei de novo para ciências biológicas. Aí eu prestei na Universidade de São Paulo, prestei na Unicamp e prestei na Unesp, eu prestei para veterinário, não foi para ciências biológicas. Aí eu consegui passar no vestibular, tanto na USP quanto na Unesp, e aí ficou aquela dúvida, e agora? Eu vou fazer ciências biológicas, que é o que eu sempre quis fazer, ou eu vou seguir para a área de veterinária, que eu também gostava bastante de animais e tal. Aí eu fui conversar com a minha professora de biologia da época do ensino médio ainda. E aí ela me ajudou a clarear um pouco, sabe? Eu peguei a grade dos dois cursos, e aí eu percebi que veterinária realmente não era para mim, porque eu amo bicho, mas eu amo bicho bem. Doente não ia ser muito legal, porque eu ia ficar com dó e não ia dar certo. Eu E aí também vendo pensei nisso daí. Quando eu estava pensando na graduação, eu estava em dúvida entre biologia e veterinária, até que meu gato ficou doente. E aí ele ficou com um pescoço gigantesco, assim, ó, cheio de bichinho. Eu não lembro nem o que que era, que parasita que infestou ele. E aí eu sei que a gente levou ele no veterinário e a médica foi tirando os bichinhos um por um. Eu falei, meu Deus, não quero fazer isso, não. Aí eu já desisti já. Aí eu falei, não, eu gosto de bicho, mas é bicho bem, que nem você fala. é, exatamente, bem doente já não ia ter estômago para isso. Aí, analisando a grade de biologia e tudo que tinha na grade, assim, praticamente eu me apaixonei, assim, área de botânica, de zoologia, genética. A única parte, assim, mais, assim, era estatística e matemática, que são as partes que sempre pegaram um pouco mais para mim, essa parte de exato. Mas de resto, a grade da biologia para mim era fantástica. Aí eu tomei a decisão e fui então para a Exalc, que não era um campus tão longe de casa também. Então eu não queria sair de casa tão longe assim. Aí eu optei por fazer ciências biológicas na Exalc. E aí, Mari, quando você começou a fazer a biologia, uma coisa que eu achei muito legal do que você falou, é que tem gente que às vezes fica em dúvida, né, do que vai fazer. E você falou que você, com a ajuda da sua professora, você olhou a sua grade, a grade da biologia, olhou a grade da, da veterinária, né? E isso é uma excelente dica para as pessoas que querem, estão pensando em qual curso que eu vou fazer, não só da graduação, mas também da pós. Eu achei muito interessante, não lembro quem foi, foi a Isa, também que a gente entrevistou aqui, ela falou a mesma coisa, que antes dela entrar no mestrado, ela procurou a grade.
e viu as disciplinas que tinham, qual que era o enfoque da área, porque isso é muito importante, né, Mari? A gente saber o que que eu devo esperar desse curso, né? Já dá uma olhada na grade, sempre tem disponível nos sites, para você não se frustrar, né? Que nem você falou, já não gostei dessas de exatas aí, mas o resto compensa. E é ruim quando você vai descobrindo na hora, né? Do curso de graduação e de pós-graduação que você escolheu. É verdade. Mari, ficou baixo aqui o som? Tá normal para você? Vocês estão ouvindo bem também, gente? Ficou baixinho aqui? Verdade. Agora voltou, Mari, voltou. Beleza. Vou dar umas interferências ali. Aí, então, você foi para biologia e depois você já foi para o mestrado? Por que que você decidiu seguir o mestrado? Então, no meu primeiro ano da graduação, eu tive a disciplina de Zoologia de Invertebrados 2 com o professor Fernando Meu Consoli, Deus, já foi desde então, Mari. desde a graduação, desde o primeiro ano da graduação. Estou lá quase 10 anos no laboratório. E aí, eu me apaixonei por esse mundo dos insetos e tal, e todo o papel ecológico que eles têm, a importância para o mundo. E assim, quando a gente entra na biologia, eu acho que, de certa forma, é com todo mundo, a gente entra com aquela ideia de quero fazer a diferença para o mundo, quero ajudar a salvar um pouco o mundo. E aí, quando eu descobri esse mundo dos insetos, a importância ecológica deles e tal, eu falei, quero trabalhar com insetos. Aí eu fui pedir uma oportunidade para o professor de conhecer o laboratório e tal. E na época, a Bruna era monitora da disciplina. E aí ele me colocou em contato com ela me apresentou o laboratório, me apresentou o pessoal, quais eram as atividades, os insetos que eram criados e tal. E aí ali já teve uma oportunidade de iniciação científica. E aí, durante a minha iniciação científica, eu tive mais perguntas do que respostas. E foi aí que eu falei, eu quero continuar investigando isso, porque eu trabalho com interações ecológicas, né? Então, eu queria continuar e tentar responder as perguntas que tinham surgido durante a iniciação científica. E foi aí que eu decidi, então, fazer mestrado e continuar no mesmo laboratório, porque eu já vinha desenvolvendo uma pesquisa e que eu queria continuar respondendo o que estava surgindo. Muito Foi bom, Mari. assim. Muito interessante isso, porque era um dos casos que a gente também estava discutindo essa semana do porquê fazer pós-graduação. Tem gente que quer fazer a pós porque, né? Eu tô sem emprego, vou fazer alguma coisa. Tem gente que é porque quer um aumento na carreira, quer ascender na carreira, que a gente tem isso também, né? Pessoas que estão empregadas, quando você faz um mestrado, você tem um aumento no seu salário e tal. Isso é um excelente motivo. E outras também eu acho muito legal isso, Mari, que também foi o meu caso. A gente está pesquisando e aí começa a achar um monte de mais dúvidas ainda do que nem você falou. Quanto mais a gente pesquisa, mais dúvidas vêm, e aí essa vontade de continuar pesquisando, é o que a gente fala do bichinho da pesquisa, né? Que pica a gente, e aí, meu bem, acabou. Vai ter Porque que na minha seguir nessa situação, área. essa vida de pesquisadora, eu sei que é uma vida muito difícil, principalmente no Brasil, mas eu me apaixonei, assim, por essa parte de investigar, cara, tem tanta coisa, assim, que não tem respostas ainda, não foram estudadas, e a gente dentro da academia pode estudar e pode, de alguma forma, realmente mudar o mundo como eu queria lá, quando eu comecei na biologia lá atrás. Então, é um passo, sabe? E aí, Eu sei que não é Mari, muito, mas é um passo. e o mestrado, então, depois você já começou o doutorado? Como foi? E por que que você foi seguir o doutorado também? Sim, Pelo bichinho é da o final, pesquisa, é claro, a gente já está sabendo. o final do meu mestrado ele foi um pouco turbulento, porque eu tinha mais resultados do que a minha capacidade de analisá-los. Isso é ótimo. E aí o meu prazo estava se esgotando. Eu já tinha passado no doutorado, só que eu tinha um prazo para defender, porque senão eu perderia a minha bolsa, a minha vaga no doutorado, né? Então aquele final foi super turbulento. Eu corri com tudo, aí eu tive que conversar com o Fernando para ver se ele abria mão de um capítulo do mestrado, e aí
deu certo. Foi assim uma correria no final para escrever, para analisar tudo, mas deu certo. E aí, novamente no mestrado, eu tive No mais perguntas do que doutorado. respostas. Não, no mestrado, porque aí eu tive mais perguntas do que respostas. E aí eu quis fazer o Ah, tá, doutorado entendi, sim. para explorar outras vias, sabe? Porque no meu mestrado a gente trabalhou mais com a parte biológica e comportamental. E agora no doutorado a gente explora todas essas vias moleculares que podem estar associadas ao que a gente viu, tanto de diferença comportamental quanto biológica. Então é um mundo assim, muito, muito E aí, amplo. Assim. quando é que você começou a fazer os MBAs? O MBA eu comecei a fazer, acho que não. Eu estava finalizando o primeiro ano do doutorado. Que aí eu comecei o MBA em gestão de negócios pelo PSEG, porque quando a gente é aluno da USP, a gente pode se inscrever para concorrer a bolsas. Então, apareceu lá na caixinha de e-mail lá a oportunidade de se inscrever para concorrer a essas bolsas. E aí eu falei, por que não? Vou tentar, né? É de graça, é mais uma coisa para estudar. Eu amo estudar, né? Sempre fui muito nerd. Aí eu comecei. Aí eu consegui a bolsa e comecei a fazer o MBA. Eu finalizei ele agora em janeiro, que eu defendi o TCC, Quanto né? tempo foi, Mari, seu MBA? Foram 18 meses. 18 meses, bastante. Sim. Mas foi assim, foi bem legal, foi enriquecedor, assim. É bem diferente da pós-graduação em estrito sensu, né? É bem mais leve. A gente tinha aulas semanais, mas as aulas eram à distância. E eram aulas gravadas, então eu poderia assistir no momento que fosse melhor para mim. Então, não teve Então, aulas ao vivo no MBA, o que você fez? tinha aulas ao vivo, só que essas aulas também eram gravadas. E aí, se você não assistisse ao vivo, você poderia assistir depois. E aí, depois, durante a semana, você tinha uma prova para fazer sobre a aula, mas também era algo bem tranquilo. E ao final, você tinha que apresentar um TCC, que também não foi nada muito assim, igual a gente faz no mestrado, no doutorado. E Foi bem o mais tranquilo. TCC do seu MBA foi como, Mari? O Era meu um TCC, trabalho prático? Como foi? não, o meu eu resolvi fazer um plano de negócios. Então, eu criei uma empresa fictícia que eu gostaria de implantar. Então, eu fiz toda uma análise mercadológica dessa empresa, análise financeira, análise de ambiente interno e externo. E foi isso. Mas, Interessante. sim. Mari, então vamos só dar um esclarecimento também para vocês que estão assistindo a gente. Então, a gente está falando agora de dois tipos de pós-graduação: a lato sensu e a estrito sensu. Eu sempre confundia isso quando eu estava na graduação. Fala, gente, o que é o estrito? O que é o lato? Então, gente, o lato sensu, ele normalmente ele tem os três tipos. Até escrevi aqui para eu não esquecer e não confundir, hein? A especialização, o MBA e o aperfeiçoamento. E aí, cada um deles tem durações diferentes. A Mari, por exemplo, ela fez esse que é de 2 anos, principalmente gestão, administração, para profissionais. E é claro, é uma pós-graduação, então você tem que estar formado para fazer. E aí é interessante também o nome, né, Mari? Você usou a mesma forma essa questão. Na pós também chamou de TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, mas aí a gente está falando de curso de pós-graduação e não de graduação. E a Mari antes estava falando do mestrado, do doutorado, que são cursos de estrito sensu. E aí, esses cursos aí a gente tem os mestrados acadêmicos, mestrados profissionais. Eu descobri também, Mari, que tem até doutorado profissional. Eu nem sabia que tinha. Achei que os profissionais eram mais para a área do mestrado, mas também tem. Que são mais voltados para as áreas dos negócios mais aplicados. Aí, Leide está falando que tem uma dúvida. Pode mandar suas dúvidas aqui, Leide. A gente vai conversando e vendo juntos sobre isso. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, Mari, você viu bastante diferença entre o mestrado acadêmico, que é estrito sensu, e o lato sensu, que foi no Sim. caso do seu MBA. O que você acha, assim, com a sua percepção das duas vivências, né, desses dois tipos? Para quem que você indicaria um estrito sensu e para quem você indicaria um lato sensu?
Eu acho que o estrito sensu é mais para quem quer seguir a área acadêmica e a área de pesquisa. Agora, o lato sensu não. O lato sensu é mais uma especialização para o mundo dos negócios. Então, se você já exerce uma profissão dentro de uma empresa, por exemplo, eu acho que talvez um MBA, uma especialização seja o mais indicado, porque isso é algo mais focado ao que você está exercendo dentro da empresa. Isso pode te garantir promoções e várias outras coisas. Agora, se você deseja ser um docente de universidade ou trabalhar como pesquisador, como é o que eu gostaria de fazer. Não sei se eu quero dar aula, mas ser pesquisador é algo que me chama bastante atenção. Então, aí seria mais um mestrado, um doutorado, talvez até um pós-doc. Então, seria mais nessa vibe, assim. É muito bom, Mari. E até sobre isso, é justamente também uma coisa que a Mari falou, que foi muito importante, que normalmente o MBA, ele é mais tranquilo do que um doutorado, do que um mestrado. Então, se você está, né, aqui o Israel diz que ele está finalizando a graduação de administração e ele vai ter que criar um plano de negócio. Então, lá, você pode tirar as dúvidas aqui com a Mari. E, e é bem isso também. Eu fiz também no final do meu doutorado um MBA em gestão e ensino superior. Foi bem interessante e é muito diferente mesmo a experiência, né, Mário? Porque a gente está acostumado, às vezes, com aquela pegada do mestrado, doutorado, aquele monte de disciplina, a pesquisa, a sua dissertação para fazer, é bem corrida, é bem puxado. Aí quando você vai para o MBA, assim, às vezes você fala, nossa, É é só isso? Então, um negócio assim, não estou dizendo que todos são assim, mas você precisa também, você que está pensando, né? Será que eu vou fazer um mestrado ou eu faço um MBA? Pensa um pouquinho também no seu tempo. Como é que tá? Às vezes tá pesado, né, Mari? Às vezes tem que estar trabalhando, fazendo um monte de coisa junto, quer juntar um mestrado nisso, com calma. Talvez o MBA né, atenda melhor, porque eles são mais focados, né, Mari? Eu achei isso bem interessante, de que as aulas eram todas muito voltadas para a prática. Como você pode aplicar isso. Então, é bem direcionado para a profissão em si. Já no mestrado é uma coisa mais teórica, né? Da gente estar tá aprendendo no mestrado acadêmico, né? Isso é importante também. sim. E eu acho que no MBA ele te traz assim uma visão geral da empresa. Então você vai ver diferentes áreas todas ali. Agora o mestrado não, o mestrado é uma coisa mais estrita mesmo, igual o próprio nome diz, estrito senso. Então você foca num assunto em específico, né? E aí também vai depender do objetivo da pessoa, né? Se ela vai realmente querer ir para a área empresarial, se ela vai querer ir para a área acadêmica, ou se ela vai querer fazer os dois, como foi o meu caso, eu fiz os dois. Porque eu não sei o que eu vou querer fazer depois do meu doutorado. Não sei direito se eu vou fazer um pós-doc, ou se eu vou querer ter a experiência de trabalhar numa empresa. Então ainda É tá bom meio deixar assim. todas as portas abertas, né, Mari? E Eu aí agora achei. eu comecei a fazer um outro curso de especialização pela Você começou a Soloagro. fazer outro? Sim, que Meu eu ganhei Deus, uma bolsa. Mari. Agora eu estou no ano do doutorado, né? Então eu vou surtar. Qual que é o curso agora? Também é outro MBA. É uma especialização agora, que é uma especialização em bioinsumos e proteção de plantas. Olha, esse também é lá na Exalc. É, da Soloagro, também da Exalc. E qual que é a diferença do MBA e da especialização? Por exemplo, nessa especialização, ela é mais voltada para o campo agrícola, né? Então, eles trazem uma abordagem de métodos alternativos ao, por exemplo, ao uso de inseticidas para controle de pragas. Então, é voltado mais para essa área agrícola. E o MBA não, o MBA ele é voltado mais para a área empresarial mesmo. Então, toda essa parte de gerenciamento, de gestão, é tudo voltado para o MBA. Entendi. Bom, a Ileide está dizendo que tem dúvidas sobre diferenças do mestrado. Aí você pode falar um pouco, Ileide, mais específico do que você tem dúvida para a gente ir conversando aqui. Tudo bom, Mari, você é corajosa. Você está em qual semestre do doutorado? Olha,
Tô entrando no último ano. Você também, que nem eu, é difícil de falar semestre, né? Que eu tô acostumada agora só a perguntar semestre, que as pessoas falam só semestre, eu me perco, eu também falo ano. Você tá no quarto ano, então, ou no quinto? No quarto. E fala um pouco pra gente também, Mari, sobre a sua experiência no intercâmbio. Isso também faz parte, gente, do que a gente está falando dos tipos de pós-graduação, porque você também tem uma modalidade dentro do mestrado é mais incomum, né, Mari? É difícil agora ter financiamento para ir muito No curto. mestrado Exatamente. é difícil você sair e dar conta de tudo que você tem que dar no mestrado. É muito, né? Quando você viu, acabou o mestrado, é correria. Então é mais comum que você faça isso no doutorado. Durante seu doutorado, você pode fazer uma parte, uma modalidade sanduíche, que é o que a gente fala. Então, aí eles falam, né, que é o pão, a carne e o pão, né, que você faz no país, aí depois você vai para outro país, depois você volta para o seu país. Então é isso que faz, você faz tipo um estágio no exterior. E foi isso que a Mari fez também durante o doutorado. Então conta pra gente, Mari, como é que foi? Primeiro, desde o início, né? Por que você quis ir para o exterior? Como você conseguiu a bolsa? Conta pra gente. Bom, desde a graduação eu tenho esse sonho de fazer intercâmbio. Só que aí com a correria dos projetos e tudo, aí veio a pandemia, aí a gente já não conseguia mais pedir bolsa BEP, porque antes eu tinha bolsa FAPESP, agora no doutorado não mais. Mas no mestrado eu já tinha essa vontade de fazer o intercâmbio, a gente já tinha entrado em contato com pesquisadores no exterior e tal. Só que aí veio a pandemia, lockdown em tudo, e não deu para sair do país. E ainda bem porque o meu mestrado foi super apertado e não ia dar tempo, eu ia ter que Então, já postergar, imaginou? Meu Deus. eu ia atrasar o doutorado, ia ser uma loucura. Aí agora no doutorado, eu falei, essa é a oportunidade. Surgiu um edital do Prince Caps Print, e aí eu resolvi me inscrever. Me inscrevi, escrevi o projeto. Primeiro eu entrei em contato com uma pesquisadora no exterior, que ela já é uma pesquisadora que tem parceria com o Fernando, então foi mais fácil. E ela é brasileira também, isso ajudou bastante. E aí ela foi super Quem solícita, foi, Mari? super... é a professora Rita Rebolo. Na Ah, verdade, ela não é pesquisadora só, porque lá na França você não precisa ser professor para ser pesquisador. e Aí lá é um ela pouco fica na faculdade e é só pesquisadora. isso, exatamente. Interessante. Uhum, sim. E aí, depois que ela aceitou, ela me auxiliou na escrita do projeto. Eu tive que fazer uma prova de inglês, né, para nivelar, para me enquadrar no edital da CAPES. Não necessariamente porque a universidade francesa exigia, porque eles não exigiram um teste de proficiência nenhuma, já que eu tinha contato com a pesquisadora de lá, mas por causa do edital da CAPES eu tive que fazer uma prova de proficiência. De Aí francês, depois de... Mari? Foi? Foi de francês ou eles permitiram inglês? Não, me permitiram inglês. Você podia ser ou no idioma do país ou em Ah, que inglês. bom. Aí eu fiz em inglês, que o francês, Meu até Deus. agora, eu voltei só o básico. Tenso, né? O francês é muito complicado. Mas continue. Aí depois de toda essa parte burocrática, aí Você enviou lá o fui eu. projeto também, né, Mari? Você falou da sua parte. Tem um projeto, você escreve um projeto para enviar junto no edital. Aí o programa de pós-graduação ele faz uma seleção dos candidatos e aí a CAPES ela cede as bolsas para esses candidatos. Aí você tem que interromper a sua bolsa aqui no Brasil, né, para você receber a sua bolsa no exterior. E aí lá fui eu, em dezembro do ano passado, para Lyon, na França, perdidinha, falar um A em francês, mas eu fui com meu marido, então essa experiência foi um pouco menos traumática, porque tinha um brasileiro junto comigo e uma pessoa para me acolher também, para chorar junto comigo. E, assim, lá eu acho que o intercâmbio é uma experiência que todo mundo precisa vivenciar um dia, sabe? Porque você realmente sai da sua zona de conforto. E como eu fiz a graduação e o mestrado, tudo muito perto de casa, essa experiência
sim, ela foi sensacional, É porque verdade, eu né, Mari? falei pro pai da Você minha não saiu família. de casa, tava muito pertinho, verdade. Então foi sua abertura para o mundo. Exatamente. A minha sorte é que, como meu marido foi junto, eu tive todo um suporte, que É, ia ser exatamente. Aham. Eu falo isso pro pessoal. Depois que eu voltei do intercâmbio, para quem não sabe, eu também fui para os Estados Unidos fazer também parte do meu doutorado. Fiquei 1 ano e 2 meses por causa da pandemia, porque eu fiquei 2 meses presa lá, né? Aí, e era bem isso também. Eu falei assim, quando eu voltei, eu falei, eu não vou mais sair desse país sozinha. Porque é muito difícil, não é fácil não ser sozinha. E aí foi complicado. Eu já morava 10 anos em Piracicaba sozinha. Mas aí quando eu fui para o intercâmbio, aí você, né? Os pais vêm visitar, né? Aquele negócio, a gente tá longe, mas não tá tão longe. Aí você vai sair do país. E aí É a o pessoa mesmo não fala a sua fundo. língua. E é um negócio, né, Mari? Eu acho que assim, a gente tem aquele negócio assim. Eu me senti assim, um peixe fora d'água. Porque eles não entendiam, não é só não entender a sua língua, não falar a sua língua, eles não entendiam sua cultura, seu modo de ser. Então é uma coisa assim bem interessante porque é muito diferente. É muito maravilhoso. Eu adorei fazer intercâmbio. Eu falo para todo mundo que tem que ir, mas gente, se puder ir com alguém, né? Que nem no seu caso, Mari, eles pagaram a passagem também do seu esposo? Como foi? Não, eles pagaram só a minha passagem e a minha bolsa. O restante ficou tudo por nossa conta E mesmo. o visto? Eles tiraram, pelo menos o visto dele já estava garantido. Não, só o meu visto. O dele não. Nossa, Tudo, Mari, nem o visto eles garantiram para vocês. só o meu que eles garantiram. Então, aí eu não tive custo nenhum aqui no Brasil com o meu visto, só tive o custo lá na França para validar o visto, que aí são 200 euros para validação do visto. Mas o visto do Vilmar eu tive que pagar aqui no Brasil e tive que pagar lá na França. E aí, Olha só, puxa vida. quando você leva uma pessoa junto com você, você ainda tem que comprovar que essa pessoa pode se manter lá. Então, eles pediram o extrato de todas as contas bancárias, de tudo que a gente tinha, para poder aprovar o visto dele, senão não tinha como ele ir. Olha só. E nem foi da universidade, né? Foi isso por parte da França, Não, foi por parte do consulado francês mesmo. consulado. Sim. Bom, nossa, que coisa, Mari. Porque antes eles estavam pagando as passagens também das pessoas que iam junto. Mas talvez fosse a Então, FAPESP, né? pode ser. E também eu acho que é pela minha modalidade ser de só 6 meses, eu acho que eles não englobaram a família junto, sabe? Porque Entendi, eu vi mesmo que nos editais que eles davam um auxílio para pessoas que iam junto. Mas no meu edital não tinha isso. entendi, Mari. E aí também, gente, é interessante a gente lembrar disso, que essa modalidade eu chamo de modalidade de sanduíche, da pós-graduação. Mas existe também uma chamada, que é a dupla titulação, que é quando você vai e faz parte. É como se você tivesse, então, nos dois países fazendo as duas coisas. Quando eu fui para o doutorado, gente, foi muita uma sorte, né, Mari, no meu caso, porque a gente foi para ser dupla titulação, eu e mais algumas pessoas no meu programa. Só que aí a universidade rompeu o acordo bem quando a gente chegou lá. E aí não deu mais. Mas como seria a dupla titulação? Eu teria que fazer disciplinas no Brasil e disciplinas nos Estados Unidos para cumprir os créditos dos dois programas. E depois eu teria que fazer a minha qualificação com professores dos dois locais e também a defesa eu tinha que fazer lá também. Então, se eu tivesse ido para lá, eu teria feito tudo dessa forma. Acabou que minha defesa teve os americanos, a minha qualificação também teve, mas aí eu não fiz os créditos e não tive, então, o duplo diploma, que é aquele diploma que vai valer tanto aqui no Brasil quanto vale nos Estados Unidos. Então, quando a gente faz na modalidade de sanduíche, a gente tem que revalidar isso quando chega lá, né, Mari? Mas não para pesquisa. Você viu pessoas lá que trabalhavam e que eram de fora? Sim, tinha alguns brasileiros lá. E, assim,
Eles não tiveram que validar diploma, não. Para trabalhar na área de pesquisa não é necessário. É bem mais Desde que você tranquilo, tenha, né, Mari, essa questão desde que de você tenha os pesquisa. documentos, os contatos, é mais tranquilo. Para quando você vai também para pós-doutorado, essas coisas, eles não exigem nada disso, porque é uma linha diferente, né, de quem vai para trabalhar lá, né, de uma, não no ramo acadêmico. Mas aí, Mário, fala mais então pra gente, como é que foi? Eu fiquei muito feliz, né, quando você falou que infelizmente você voltou pro Brasil. Eu fiquei muito feliz. Não que você não goste do Brasil, não tô falando disso. Não, eu É amo porque meu às vezes, país. é que às vezes, gente, tem muito isso. A gente estava no mesmo laboratório, né, Mari? E tinha várias pessoas que voltavam do, do sanduíche, né, destruídos. Você lembra, Mari? Várias pessoas assim que voltavam, meu Deus, eu não quero nunca mais. Hã? Sim, voltaram traumatizados. É, aí eu morria de medo de ir pra fora por causa disso, das pessoas que eu ouvia que era sempre ruim. Eu falei, gente, eu já fui preparada para o pior, Eu mas foi fui muito gostoso. nesse mesmo sentimento. Assim, o começo é muito difícil, porque realmente você chega, você não consegue entender nada do que as pessoas estão falando por causa do sotaque. Mesmo elas falando em inglês, você não entende, porque o sotaque deles é muito forte. Eu fui começar a entender as pessoas assim claramente, sem pedir para repetir, 2 semanas antes de voltar. Que foi É bem isso mesmo, Mari. Ô, Mari, como é? Só uma dúvida aí, curiosidade. Os franceses tinham muita resistência de falar o inglês? eu estava numa cidade universitária, então Ah, assim, a maioria das pessoas falavam inglês. Só que tinha umas pessoas, como em todo lugar, né, que sabiam falar o inglês, mas não queriam falar o inglês. Então eles se comunicavam comigo em francês. Era um negócio meio louco, assim, porque ele falava em francês, eu falava em inglês e a gente se entendia no laboratório, isso. do laboratório. Porque às vezes eu precisava, por exemplo, usar copiador e eu não sabia como usar, e eu pedia ajuda, e a única pessoa que tinha era uma pessoa que falava, não queria falar o inglês. E assim, ela entende o inglês, porque as reuniões do laboratório, algumas delas eram feitas em inglês. Apesar de que, quando a minha orientadora não estava presente, as reuniões eram em francês, apesar de eu estar na reunião. Mas enfim, Ela é brasileira, né, Márcia falou? ela é brasileira. Mas Mas ela ela fala mora na França há francês. mais de 20 anos. Sim. Ah, Ela tá. é francesa e mora na França há mais de 20 anos. Então ela fala Caramba, o inglês e o português. que legal. Sim, E aí, então foi positivo, Mari. Você gostou bastante de participar? Faria de novo? sim, eu faria de novo. E assim, a Europa é um mundo à parte, né? Tanto em qualidade de vida, o ritmo de trabalho deles é muito diferente do nosso. Primeiro que pós-graduando lá, ele é tratado como um profissional mesmo, não como um aluno. Então tem direitos trabalhistas, tem férias, tem Olha isso, todo que maravilha. exatamente. Eu achei incrível isso. Lá no laboratório onde eu estava, eles tinham direito a 2 dias por semana home office. Olha, As pessoas, sim, as pessoas que tinham filhos e as crianças estavam de férias, porque lá o sistema de férias funciona um pouco diferente do daqui. Então, se eu não me engano, a cada 5 semanas as crianças tiravam uma semana de férias. E aí os pais poderiam trabalhar home office ou pegar folga. Sim, era muito assim. E assim, ninguém trabalhava depois das 6 no laboratório. Todo mundo entrava lá por volta das 9, saía por volta das 5h30, e era isso. E fim de semana ninguém trabalhava, ninguém te mandava mensagem, ninguém te mandava e-mail. E se você mandava e-mail ou mensagem para alguém, ninguém te respondia, ou se respondia através de muito mensagem. isso. Eu vivi Porque quando eu cheguei, eu exatamente. cheguei muito acelerada, porque o Hã? ritmo daqui é muito acelerado. Então, aqui a gente trabalha às vezes de domingo a domingo, quando a gente está montando experimento. Às vezes são 18 horas de trabalho por dia. E aí, a hora que eu cheguei lá, é um outro mundo, sabe? Lá eu realmente consegui ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que aqui é muito difícil. É Porque verdade. aqui a gente fica focado o tempo todo na pós-graduação. E lá não, lá eles têm um foco maior na qualidade de vida, sabe? Até a minha própria orientadora, ela conversava comigo e, assim, abriu a minha mente. Inclusive, quando eu fui, até eu ir para lá, eu achava que eu não queria ser mãe, porque eu não ia conseguir fazer as duas coisas bem. Eu não ia conseguir ser uma pesquisadora boa e uma mãe boa ao mesmo tempo.
Só que não, lá eu percebi que dá para fazer isso, porque muitas das pesquisadoras lá são mães e são pesquisadoras incríveis. Então, isso abriu um pouco a minha mente, assim. Ai, que bom, Mari, fico muito feliz. Oi? Hoje eu já penso em ser mãe, É, coisa que eu não pensava. é. Ai, melhor coisa da vida, Mari. Meu Deus do céu. Eu tava falando hoje mesmo pro meu esposo. Gente, eu não sei se eu te contei isso, mas eu tinha uma impressão muito negativa de grávidas. Eu Hum, olhava assim, eu falava, gente, parece um alien dentro da barriga dela. Porque parece que assim, tá sugando os nutrientes. parasita. Ah, a ideia da pessoa. Eu nunca tinha convivido com crianças assim, eu falava, nossa, coisa esquisita, né? Fica com uma barriga gigante, coitada dessa pessoa, eu te adoro. Aí depois que eu engravidei, gente, eu tô tão apaixonada pela maternidade. Eu falo hoje pro meu esposo também que isso. Hoje eu tava falando sobre isso. Eu tava dando de mamar pra minha filha. Tava pensando, gente, olhando as mãozinhas. Falei, gente, foi formada dentro de mim. Olha que doido. Tipo, ela foi montada dentro de mim. Que coisa mais Mistério da incrível. vida. E aí agora, tipo, depois de 10, 11 meses dela ter saído de mim, o meu corpo ainda está produzindo leite para alimentar outro ser vivo. Eu falo, gente, olha só que coisa. Ah, eu Muito fico bom. maravilhada. É muito legal. Então, Mário, eu fico muito feliz. E uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui, eu até vou chamar a Lilian, já chamei a Lilian para falar aqui. Que no meio da pós-graduação tem muito isso, ou na academia, de modo geral, deixar a maternidade de lado, né? Sempre falar, depois, ou nunca, né? Porque justamente o que a Mari está falando, às vezes é muito difícil essa questão de balancear a vida pessoal e a vida profissional, mas, gente, é muito importante valorizar a nossa vida como um todo, né, né, Mari? Se a gente pende para um lado só, fica desequilibrado, as coisas não fluem bem. E uma das coisas que eu mais vi é que a maternidade me trouxe esse equilíbrio e floresceu minha vida, assim, de um jeito tão lindo. Então, ó, Mari, já estou esperando aí daqui a pouco, né? Ah, Já bom, também estava aparecendo ocupada lá nas também. redes sociais. Ai, Mari. Então, que bom. Então, que legal que você teve essas diferenças, né, da questão de vida fora do laboratório lá. Você conseguiu também perceber diferenças no modo deles pensarem a pesquisa, a pós-graduação aqui do Brasil? Eu consegui perceber um pouco que o próprio pós-graduando, ele se vê como um profissional, o que é diferente daqui, porque aqui às vezes a gente se sente tão pequeno, sabe? Tão inseguro em fazer as coisas, em às vezes até em questionar, por exemplo, o nosso orientador ou alguém que esteja com nível um pouco acima da gente, sabe? E lá não, lá eles fazem rodas de discussões e as pessoas colocam sua opinião, desde o estagiário até o pós-graduando, os PIs. Então, eles têm um pouco mais de liberdade, assim, eles se sentem mais seguros. Eu acho que também pelo fato da cultura deles considerarem o pós-graduando como um profissional e não como um estudante, como um aluno, igual aqui, eu acho que isso ajuda bastante também a fomentar essas discussões, sabe? E Uhum. a fazer com que a pessoa ela tenha um pouco mais de autoconfiança, mais segurança no que ela faz. E também lá, assim, não, eles não têm projetos gigantes igual a gente tem aqui. Lá os deles geralmente tem uma hipótese e dois, três objetivos e é isso, sabe? Então eles conseguem fazer os experimentos, eles conseguem ter tempo para ler, que é importante. E muitas vezes a gente só tem esse tempo para ler quando a gente está escrevendo a nossa Uhum. dissertação, nossa, que é gravíssimo, porque aí a gente fica totalmente bloqueado na hora de escrever, porque a gente não tem referência para escrever. E lá eu percebi que é totalmente diferente. Então, eles têm um tempo para leitura, eles têm um tempo para fazer as disciplinas, eles têm um tempo para fazer os experimentos. E lá também eles têm muito grupo de trabalho. Então, tinha um grupo que era o grupo dos pulmões, que eles trabalhavam só com os pulmões, então eram várias pessoas que trabalhavam ali com aquilo. Tinha um técnico para fazer criações, tinha um técnico para fazer a parte de molecular. Então, um ia ajudando o outro. E eu percebi também que nas apresentações deles tinham várias colaborações. Então, por exemplo, na defesa da tese de um rapaz lá, nos experimentos, ele citava as pessoas que ajudaram ele, porque foram muitas pessoas que construíram uma tese junto com ele, sabe?
E é uma coisa diferente aqui, porque aqui eu sinto que a gente é um pouco individualista demais nos nossos projetos. E eu não sei se é cultural, se é só da experiência, mas talvez se a gente fosse um grupo de pesquisa mais unido, ao invés Colaborativo, de né? colaborativo, seria mais suportável a pós-graduação, assim. Exatamente, Mário, gostei muito. Ah, o Fabinho tá falando aqui, oi Mari, sucesso na sua carreira e vida profissional. Fabinho, gente, eu tenho que chamar de Fábio. Fábio, parabéns pela sua dedicação. Você falou também que Nath te adora, abraço, a gente ama você, Fabinho, apesar de você, né, às vezes encher muito a nossa paciência. Ele te enchia a paciência também, Mari? Muito, ele me ajudava Não muito. bastante. A te ajudava, olha só, que bom. Não, em mim ele só enchia a Com as minhas paciência. criações. É verdade, reino dos pulgões. Mas sabe, Mari, tudo isso aí que você levantou, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que você vai ser uma pesquisadora, vai ter o seu laboratório e vai poder implementar essa cultura. Que eu penso, a gente tem trabalhado muito isso aqui na página, nas mídias, porque a gente precisa implementar culturas mais saudáveis na pós-graduação. Precisa mesmo disso, como eles fazem lá. E era a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Eu via claramente isso que você disse. Inclusive, os americanos não gostam muito de chamar professor. Aqui a gente chama muito, né? Professor, professor. Eles não gostam que você chame eles do cargo deles. Porque eles é meio que um desrespeito, assim. Eles preferem que você chame eles pelo nome. Então, o meu orientador, a gente chamava ele de Andy, né? Até uma abreviação do nome dele, todo mundo chamava ele de Andy. E tá tudo bem chamar assim, não chamar ele de professor, nossa, doutor, não, Andy. E ele sentava também, conversava com a gente, era bem mais tranquilo essa questão da hierarquia, que aqui no Brasil parece que é muito mais exacerbada, né? Quando é professor, nossa, eu não posso falar, né? Não posso questionar. Quem é, que nem você falou, né, Mari? Às vezes está na graduação, iniciação, tem medo de se de expor. E você falou que lá eles Sim. conversam isso mais livremente, né? Essa questão de igualdade, porque nós todos somos iguais. A gente pode ter Somos todos níveis de. pesquisadores. Sim. Pode falar. Somos todos pesquisadores, independente do nível, mas todos pesquisadores. Exato. Mas, assim, no nosso laboratório, eu nunca tive problemas com o meu orientador. Eu sempre fui muito aberta com ele, eu sempre consegui conversar muito fácil com ele, sabe? Não sei se é igual nos outros laboratórios, mas ali sempre foi muito tranquilo a minha relação com ele, assim. É claro que a gente tem todo aquele, às vezes a gente tem aquele medo, assim, né? Poxa, ele sabe muito, né? Vou falar uma besteira aqui e não vai dar certo. Mas eu acho que a gente deveria mesmo implantar uma cultura mais colaborativa, onde essa hierarquia ela não deveria ser tão salientada, sabe? Então, para tornar a pesquisa realmente mais integrada, né? Isso é E verdade. conseguir construir mais do que a gente constrói hoje. É verdade, né, Mário? Porque se você pensar, eu vi isso também nos americanos, eles produziam muitos artigos. Eu falo, como vocês conseguem, né, produzir esse tanto? E é justamente o que você falou, era colaboração. Não faziam Sim. tudo todos. Eu acho assim, positivo no nosso laboratório, no antigo laboratório, no meu caso, que a gente sai aprendendo, você sai sabendo de tudo, né? Você sai sabendo fazer todas as coisas. Isso é positivo, é o lado bom disso. Mas o lado ruim é que você acaba perdendo muito tempo que você poderia estar, né, produzindo mais coisas. Então tem que pesar o que, que é bom, o que é ruim, né? Sendo que também quando é colaboração, você pode meio que acompanhar a pessoa. E você aprende também, né? É que eu acho que você tem que focar naquilo que você é melhor, né? Mas isso não te impede de aprender outras coisas. E realmente, lá no laboratório a gente sai sabendo um pouco de tudo. Um pouco de microbiologia, as análises moleculares, bioinformática, as ômicas da vida, sabe? Sabendo um pouquinho de tudo. Então é muito bom também, porque a gente sai um profissional mais completo. Mas às vezes é difícil. Difícil fazer coisas novas o tempo todo. Assim. Mas Muito bom, né? Ai. Gente, vocês podem mandar suas perguntas aqui para a Mari. Antes, deixa eu voltar aqui, porque
A Ileide, eu já falei na pergunta da Ileide, não lembro se eu falei, se ela se terminar, ao terminar a graduação, será mais interessante fazer uma pós ou um mestrado? E é isso, é o que a Mari também já comentou aqui com a gente, né? Essa questão depende, tudo depende do seu objetivo. E, e o mestrado normalmente é bem mais voltado para quem gosta da área de pesquisa, né, Mari? Porque os MBAs, as especializações, as pós estrito, não, lato sensu, lá de novo, elas não trabalham muito pesquisa, né, Mari? Não, são mais aulas expositivas. O professor geralmente, assim, tem a parte dos questionamentos ao final da aula, quando as aulas são ao vivo, né? Mas geralmente são só as aulas expositivas e a única parte mais de pesquisa assim que você vai ter é um TCC. Só que aí o TCC você pode fazer ou uma pesquisa científica, ou você faz uma revisão bibliográfica. Depende muito da área e depende muito do seu objetivo, né? É. Então, gente, vocês têm que pensar em que você quer depois da sua vida. A gente sempre tem que pensar a pós-graduação, a vida depois, né, da sua graduação, como uma é um caminho, é só uma passagem, na verdade, porque o que conta mesmo é o que você quer fazer lá no final. Então, você tem que ter mais. A Mari acabou de falar aqui que ela tá, né, deixando as opções abertas, mas ela já tem em mente que ela quer ser pesquisadora. Então foi por isso que ela foi seguindo bastante essa área. E mesmo que você vá para a empresa, né, Mari, você vai poder usar toda a sua experiência de pós-graduação de pesquisa também. Tem muitas empresas que abrem cargos para pesquisadores, para pessoas para coordenar projetos. Então, às vezes, compensa também fazer, por exemplo, se você quer seguir nessa área de pesquisa, fazer uma gestão de projetos, por exemplo, MBA em gestão de projetos, sabe? É, Que isso vai te ajudar muito nessa área. e gestão de Então, projetos é uma especialização que eu quero muito. Na verdade, esse é MBA, né? Eu quero muito sim, fazer. Porque ele serve para tudo, né? sim, exatamente. Até para direcionar a nossa vida pessoal, né? Então, Exato. O Israel tá pedindo seu Instagram. Eu acho que eu não marquei a Mari aqui, né, Mari? Eu vou marcar você aqui no post, aí você vê, aí você pega o Instagram aqui da Mari, é Israel, para conversar com ela ali depois também. E daí a gente tinha falado dos tipos de pós-graduação. A gente fez uma pesquisa aqui. Gente, é muito. Olha isso, Mari. É muita coisa. Fala aqui, ó, do Lato Senso, especialização MBA, aperfeiçoamento, do Estrito Senso, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado, doutorado profissional e o pós-doutorado, mas aí o pós-doutorado já não entra tanto assim nisso. Mas é uma atividade depois da graduação. Tem um executivo também, que é o MBA, né? Um executivo. Acredito que seja, porque ele é voltado para gestão e liderança estratégica. E outros também. Ah, as residências também contam como pós-graduação. Multiprofissional, médica, institucional, doutorado. Nossa, doutorado interinstitucional. E os intercâmbios, que é a dupla titulação, estágio de pesquisa, programa sanduíche, curso de curta duração. Meu Deus, é muita coisa. Tá vendo, gente? É uma infinidade de coisas que você tem para fazer quando você terminar a sua graduação. Você fala assim, ai, já, né, já, eu não cansei de estudar. Tem um mundo afora para ali. Deixa eu ver aqui, ó, que a Vivian falou. É comum no Brasil a inserção de mestrandos no mercado de trabalho? Caso ocorra essa inserção, o estudo pode perder a qualidade pela dupla jornada? Mari, você começa respondendo a Vivian. bom, a segunda parte da pergunta é um pouco complicada, né? Porque vai depender muito da pessoa e do tipo, da área que ela for seguir, né? No mercado de trabalho, tem bastante mestrandos, mestres inseridos, né? No nosso departamento mesmo, vários deles saem e vão para o mercado de trabalho para trabalhar em empresas, não só como pesquisadores, mas também para assumir outros cargos. Mas com relação a perder a qualidade do trabalho, eu acho que depende muito. Porque tem inclusive muitas pessoas que fazem o mestrado sem bolsa e são financiados pela própria empresa que eles trabalham. Então, eles desenvolvem parte da pesquisa deles na universidade, parte da pesquisa deles na empresa.
ou só na universidade, mas com o apoio da empresa. Então, é uma questão muito de negociação também com a empresa, porque às vezes tem empresas que dão redução na carga horária para você conseguir dar conta de fazer a pós-graduação. Então, acho que é mais ou menos por isso. Não sei se ficou muito claro. Ah, ficou sim, Mari, é muito legal. Era o que a gente também falou disso essa semana, dessa questão que tem gente que fala, ah, eu quero fazer mestrado, depois eu entro na empresa. Mas às vezes você pode fazer o contrário, às vezes você já está na empresa, que nem você falou, né? Está na empresa e aí a empresa te deixa fazer o mestrado. E aí isso é bem legal, porque você continua com o seu emprego garantido, você vai com certeza ter uma promoção, né? Uma melhora no seu salário. Então é algo bem, bem positivo. E aí, Vivi, uma coisa importante também quando você for escolher sua pós, é dar uma olhada assim, né, nos egressos, pergunta para as pessoas como é a carga de trabalho daquele programa, daquele orientador, na verdade, porque o programa é muita coisa, né, Mari? Tem muita variedade dentro. Você tem que saber como normalmente esse orientador cobra dos alunos. Se a cobrança é muito alta, se a cobrança não é tanta, se existe esse balanço, né, de final de semana, existe possibilidade. Porque às vezes, mesmo eu te falo isso, porque eu tenho uma mentoranda assim. Ela conversou ela já trabalhava e conversou com a orientadora dela. Falou: olha, eu vou continuar trabalhando, tá tudo bem para eu seguir com a minha pesquisa? Aí ela falou: não, tá tudo bem. Aí ela passou. Quando ela passou, a orientadora chegou para ela e falou: e agora? Você vai escolher entre o seu trabalho e o mestrado? Ela falou: não, eu já falei para você que eu ia fazer as duas coisas. Então, acontece coisas assim. Então, é bom que você saiba por outras pessoas como é a carga de trabalho de cobrança desse orientador específico que você está pensando. Que daí você consegue pensar, ah, esse daí talvez não seja uma boa ideia. Quem sabe um orientador mais tranquilo. Então, tem que balancear todas essas coisas, né, Mari, para conseguir ter esse balanço. E eu acho também que hoje em dia o mestrado ele é um diferencial, porque hoje tem muita gente que tem graduação, formada em muita coisa, mas poucas pessoas ainda têm a pós-graduação. Então, a hora que você vai concorrer com outras pessoas, se você tem um mestrado, ele já é um diferencial. Então, acho que vale a pena. Verdade. A gente sempre super recomenda, né, Mari? Você também, mesmo tendo seu mestrado turbulento, você recomenda o mestrado para quem está pensando em fazer. Com certeza, porque durante o mestrado eu cresci muito, tanto como pessoa como profissional. Tá? Então eu aprendi muita coisa, eu tive mais autonomia para desenvolver pesquisa, então eu consegui montar o meu cronograma, eu consegui Gerenciar. gerenciar, gerenciar o meu projeto. Então foi bom, sabe? E aí essa parte de negociar com o orientador também é uma coisa boa, porque você aprende uma parte de gestão de pessoas. Eu precisei da colaboração de muita gente do laboratório que me ajudou com técnicas que eu não sabia. A Bruna, principalmente, que sempre salvava. Então, foi bem enriquecedor. Assim, eu recomendo. Se tiver a oportunidade de fazer um mestrado, façam, porque realmente é assim, é incrível assim, a experiência. É desafiadora, é incrível. Você tem que gostar, porque realmente tem momentos em que dá vontade de largar tudo. E se você não ficar revendo os seus objetivos e o seu foco, aí tudo perde o sentido. Então, Muito bom, Mari. É bem isso, tá vendo? Até esses dias a gente estava conversando com a Bianca aqui. Lembra da Bianca? Ela teve a experiência dela do mestrado foi bem ruim, ela contou aqui. Mas ela recomenda as pessoas mesmo assim. Por quê? Porque ela entende que não é a mesma experiência também para todo mundo. Então a gente tem que sempre começar a dosar. Ah, eu já ouvi que mestrado é péssimo. Mas você ouviu de uma pessoa. E o resto de todo mundo que faz. Né? Então a gente tem que aprender a filtrar o que a gente ouve mesmo. O Israel tá falando aqui, Mari, me dá uma direção para fazer o meu plano de negócio. não. Me manda uma mensagem depois no Instagram, que aí fica mais fácil. São bastante. Senão vai ser outra live, né, Mari? Falando dos Exatamente. planos de negócio.
Ah, gente, antes da gente fechar, que a nossa conversa tá muito boa aqui, não, a gente tem que, né, eu tenho que buscar minha filha, tá lá na casa da avó babá. E uma coisa que vocês têm que considerar, que vocês estão conversando aqui com a gente, que ainda não fez, né, uma pós-graduação, tá pensando, cogitando em fazer. No mestrado, gente, vocês vão ter uma carga horária de disciplinas para cumprir. Então, olha também no programa de pós-graduação que vocês estão pensando, qual é essa carga horária, quantas disciplinas tem que fazer, quantas horas que é obrigado, né? Principalmente se você trabalha junto. Veja também essas questões de pesquisa, qual que é a pesquisa que você gosta de fazer, é o que a Mari falou, você tem que gostar daquilo, viu? Porque pesquisa é aprender a lidar com o que dá errado, né, Mari? Sim. É plano A, B, C, D. Às vezes você chega no final, você tá no plano Z, então você realmente tem que gostar daquilo. Então, gente, são todas essas coisas que você tem que estar em mente. Oi, Mari. Às Cortou, vezes você fala de chega novo. e é algo totalmente diferente do que era o seu projeto original, então você tem que estar aberto a mudanças, ser É bem verdade, resiliente. é verdade. Mas é o que a Mari falou, é um crescimento profissional absurdo. Em 2 anos, você vira outra pessoa, né, Mari? É, Exatamente. é muito gostoso, gente. Vocês gostam de pesquisa, pode investir mesmo no mestrado. Agora, se quer uma coisa mais aplicada, vai para um MBA, vai para uma especialização, que aí vocês vão se sentir mais à vontade, né? Dentro do seu objetivo. Mari, eu quero te fazer a pergunta final, mesmo assim, né? Que a gente não siga as nossas linhas lá, mas a pergunta final eu sempre quero fazer. Então, imagine que todo o mundo, todas as pessoas no universo, bom, não, eu ainda não acredito muito nisso, mas as pessoas do mundo estão olhando para você neste momento, o que que você diria a todos que te ouvem? Nossa, essa pergunta é uma pergunta bem difícil. Talvez, assim, baseada na minha experiência, não se limitar, sabe? E não deixar que ninguém te limite também. Porque você é capaz de fazer tudo o que você se propor a fazer. Vai dar medo? Vai dar medo. Vai ter momentos que você vai chorar? Vai ter momentos que você vai chorar. Mas não deixe que nada impeça que você realize seus sonhos, sabe? Porque você é capaz, você pode. Falou muito bonito. Parabéns, Mari. Eu fiquei muito feliz de te ver de novo e muito feliz de ouvir sua trajetória, Mari. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente aqui. A Eleide está agradecendo também, abriu um horizonte. É isso que a gente busca aqui, pessoal, é fazer com que, né, dar norte a outras pessoas, porque a gente já teve perdido, né, Mari? Então é bom que Nossa, quando a gente. gente se acha, a gente ajudar outros a se acharem também. Uhum. Então, muito obrigada, Mari, pelo ter separado seu tempo para estar aqui com a gente. E muito obrigada mesmo. Eu te admiro muito. Você sempre foi muito dedicado. Gente, a Mari era aquela pessoa no laboratório que estava sempre trabalhando, mas muito assim, muito. E está sendo honrada por tudo que você fez, toda a sua dedicação. E é só o começo da sua grande jornada acadêmica, que tem muito tempo ainda. Então, Eu que obrigada. agradeço. Eu agradeço o convite por participar desse projeto incrível que você está criando. Agradeço os elogios e eu queria dizer também que você foi uma das minhas inspirações no laboratório. Você e a Bruna eram, assim, o meu objetivo, o objetivo de Ai, que pesquisador. bonitinho. Obrigada. Então, obrigada, porque vocês me motivaram a chegar onde eu estou hoje. Então, Ai, obrigada que pelo. linda. Muito obrigada, Mari. Muito feliz. E muito obrigada a vocês que assistiram a gente aqui, o Israel, a Ileide, né? A Vivian também mandou pergunta. E vocês que estão assistindo no futuro, né? No YouTube, no Instagram, enfim, obrigada. Beijão para vocês, boa noite, bom descanso e bom dia ou boa tarde, né? Tchau, tchau, Mari. Tchau, gente.